Amanhã para sempre, resumo do capítulo 66. Eduardo supõe que alguém deva saber a relação de Artêmio Bravo com o segredo que sua mãe escondia. Dominga aborda Tomásia do lado de fora da fazenda e pergunta por Aurora. Tomásia diz que Aurora foi para a cidade. Dominga começa a rir e a agradece pela informação. Fernanda conta a Santiago que irá jantar com Franco. A irmã ressalta que é um jantar de negócios. Santiago caçoa da irmã e diz que um jantar de negócios a fez ficar em dúvida entre vários vestidos. Furiosa, Fernanda diz que se preocupa com a roupa é porque não quer que a associem a uma viúva e muito menos que as pessoas sintam pena dela porque foi abandonada pelo marido. Santiago a pede perdão. Fernanda brinca com o irmão e se faz de difícil, mas acaba o desculpando. Santiago preocupa Fernanda ao dizer que precisa de sua ajuda com relação a Aurora. Gardênia entrega a Eduardo as coisas que trouxe da casa de sua mãe. Gardênia pergunta a Eduardo se ele quer um café, mas Eduardo não a dá atenção, pois está muito concentrado com as coisas. Santiago diz a Fernanda que Bárbara encheu Aurora de perguntas e acredita que com esse interrogatório, Bárbara queira encontrar algum motivo para atrapalhar seu casamento. Gardênia esconde as cartas de Fernanda em uma mala. Aurora vai à igreja e pede perdão por ter enganado Bárbara e Gonçalo. Nesse instante, Dominga aparece e a surpreende. Santiago reitera que Bárbara quer destruir seu casamento, pois não quer ver ninguém feliz. Dominga diz a Aurora que irá levá-la de volta para casa. Tomásia informa Santiago que uma mulher apareceu na fazenda procurando por Aurora. Fernanda se questiona quem possa ser. Santiago diz que se for quem ele está pensando, ele e Aurora terão sérios problemas. Aurora diz que se casará com Santiago e pede a Dominga que a deixe em paz. Dominga a ameaça e diz que se ela não for embora, dirá aos Elizalde sobre sua verdadeira origem. Bárbara diz que as informações obtidas com Aurora não batem com o que ela estava desconfiando. No entanto, ainda precisa descobrir como seu lenço foi parar com ela. Artêmio ordena que seus homens localizem Gardênia. Gardênia diz que ninguém deve saber das cartas que Fernanda enviava a Eduardo e esconde a mala com as cartas em seu guarda-roupa. Eduardo diz a Steve que só encontrou as cartas que enviou a sua mãe, mas nenhuma de Fernanda. Steve diz que foi o melhor, do contrário, ele se machucaria muito. Steve diz que o amigo deve se convencer de que Eduardo está morto. Eduardo diz que o problema é que ainda ama Fernanda. Steve diz que Eduardo está morto. No entanto, Franco Santoro nasceu. Eduardo diz que Franco Santoro é uma mentira. Steve orienta que Eduardo seja Franco Santoro para sempre. Em seu quarto, Fernanda se lembra do passeio com Franco no dia em que foram ver o antigo celeiro. Eduardo diz que chegou a acreditar que odiava Fernanda, por isso fez tudo o que fez. Steve se questiona como seria se Franco Santoro se apaixonasse por Fernanda e Fernanda se apaixonasse por Franco Santoro. Eduardo diz que viveria o tempo todo aflito, pensando que a todo instante Fernanda pudesse descobrir sua verdadeira identidade. Steve volta a insistir que Eduardo deve se transformar em Franco Santoro de vez. Dominga maltrata Aurora na cantina e a orienta a se esquecer de Santiago. Dominga reitera que para a desgraça de Aurora, as duas devem viver juntas para toda a vida. Bárbara vai ao quarto de Santiago e observa a pintura que ele fez para ela. Bárbara se questiona quem possa ser a mãe de Aurora. Aurora suplica a Dominga que a deixe se casar e garante que mesmo casada, não irá abandoná-la. Aurora pede a Dominga que a deixe ser feliz. Dominga debocha dela e diz que bastou ficar com Santiago por alguns dias para falar em felicidade. Dominga diz que Aurora é um lixo e ninguém se importa com ela além dela. Aurora diz que Dominga não se importa com ela, mas sim com o pagamento que enviam mensalmente. Dominga a pega pelos cabelos e diz que ela deveria ser agradecida a quem envia o dinheiro. Nesse instante, as duas começam a ouvir os gritos de Santiago, que chama por Aurora em frente à cantina. Dominga proíbe que Aurora se aproxime da janela. Aurora pega as chaves para sair e Dominga diz que se ela sair, nunca saberá quem é sua mãe. Vladimir conta a Adriano que Priscila o encurralou para que ele revelasse quem era sua fonte e ele disse que era Flor. Adriano orienta que encontre uma maneira para que Flor seja demitida o quanto antes. Lúcio liga para Jairo e explica que está na cadeia e o pede um advogado. Jairo pergunta o porquê deve ajudá-lo. Lúcio o ameaça e diz que se ele não o ajudar, vai dizer aos policiais que foi ele que matou Manzanares. Fernanda mente para Gonçalo e diz que irá a um jantar com Érica. Nesse instante, Fernanda encontra o irmão preocupado. Santiago
explica que Aurora está desaparecida e teme que Dominga tenha a encontrado e a levado. Aurora pede a Dominga que a dê 5 minutos para que possa se despedir de Santiago. Dominga fica pensativa. Steve pergunta a Eduardo com quem Fernanda irá jantar, se é com Eduardo ou Franco Santoro. Eduardo diz que Fernanda irá sair com o diretor de operações da Power Milk. Nesse instante, Gardenia aparece e diz que Érica o aguarda na sala. Camila pergunta a Bárbara se poderá usar o carro de Gonçalo na invasão à fazenda de Franco. Bárbara diz que sim e o informa que lhe dará cobertura ficando no encalço de Franco Santoro. Steve diz a Érica que já possuem a data da festa e a questiona se poderá ser a acompanhante. Empolgada, Érica diz que sim. Dominga autoriza que Aurora se despeça de Santiago, com a condição de que diga a ele que tem um namorado. Com isso, Dominga pretende que Santiago nunca volte a procurar Aurora. Eduardo recrimina Steve por iludir Érica e diz que não quer magoá-la. Steve diz que o amigo só está cumprindo o que prometeu a Érica, quando disse que iria ajudá-la a se vingar de Camilo. Dominga dá o prazo de 1 hora para que Aurora volte e reitera que se ela não voltar, irá contar à família de Santiago que ela é uma morta de fome. No restaurante, Fernanda pede a Franco que seja direto e a explique o motivo desse jantar.